Olá, meu irmão, minha irmã, meus queridos que nos acompanham. É um prazer estarmos juntos mais uma vez nessa reunião de domingo. Domingo onde o mundo comemora uma festa, mas a verdadeira festa está naqueles que amam e agradam ao Senhor. E toda a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus, daqueles que vão apregoar a sua palavra. Amém? Privilégio de estarmos reunidos. Quero já te dar as boas-vindas. Queremos compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos colocado e ministrado aos nossos corações. Queremos que temos vivido dias onde o Espírito do Senhor está nos conduzindo à cura, está nos conduzindo a um liberar e um amadurecer de uma forma como talvez nunca antes, para que possamos mudar o nosso entendimento, mudar a nossa postura e, acima de tudo, alavancarmos a propagação do reino, aquilo que o Espírito Santo quer que façamos. Não aquilo que achamos que devemos fazer, mas aquilo que é palavra que habita em nós. Palavra que habite ricamente em nós. Amém. Gostaria que nós orássemos e lêssemos hoje. Vamos ler o texto de Marcos capítulo 10, do versículo 46 em diante. Gostaria de compartilhar um texto bem conhecido, onde tem algumas lições para mim e para você, sobre um certo personagem da palavra. Amém? Vamos orar. Vamos ler esse texto, depois vamos orar. Eu quero falar sobre o cego Bartimeu. Então, em Marcos capítulo 10, do versículo 46 em diante, diz assim: Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos, grande multidão o estava acompanhando. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram, pois, o cego e disse: Tem bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Ele lançou de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou Jesus: Que você quer que eu te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, mestre, que eu quero ver. Eu quero ver. Jesus disse então: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Amém até aqui. Pai, a tua palavra. Nós queremos nessa tarde também, Senhor, celebrar contigo e entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Possamos, ó Deus, nas áreas que precisamos, clamar também pelo teu nome. Possamos, Senhor, lançar toda e qualquer capa e possamos, Senhor, avançar na direção do teu Espírito Santo tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sabe, amados, essa história é famosa, conhecida e muitas vezes já ouvimos, eu mesmo já ouvi várias vezes, e algumas coisas que vão se somando ao conhecimento quando você estuda e fica sabendo que Bartimeu, Bar seria o nome também, por exemplo, Simão Bar Jonas era filho de Jonas, Simão era filho de Jonas, por isso esse nome. Então Timeu era filho, Bartimeu era filho de Timeu, mas o nome mesmo deste cego era Bartimeu, além de ser também uma expressão, uma maneira de ser dito. Há dados que indicam que ele também tinha este nome de Bartimeu. E este homem, mesmo tendo esse nome,
Tudo indica, a história mostra, a Bíblia não conta isso, ok? O que eu estou dizendo aqui, você estudando um pouco e lendo, há indícios históricos de que o pai dele, alguns disseram, alguns apontamentos dizem que ele era um general, ou era um soldado, ou era alguém das Forças Armadas. Outros estudos dizem que era alguém de muito forte impulsionamento e tinha sedições militares. Então, sendo ele das Forças Armadas ou não, ele era alguém revolucionário no sentido de ir contra ao Império Romano, de não aceitar a dominação do Império Romano. O fato era que ele não aceitava, como bom judeu, que assim se encontrava nesse aspecto militar. Ele não queria, não aceitava. Então ele foi morto. E ao ser morto, para que evitassem de seu filho se revoltasse e seguisse os caminhos do pai, cegaram o filho. Então, Bartimeu foi cegado, foi feito cego pelos romanos. Imagina o ódio, imagina o rancor deste homem. Imagina o quanto ele amava os romanos. E ele era um homem também, além de ter essas questões militares e também essa percepção de não ceder à sedição e ao controle romano, ele também tinha muitas posses. E, obviamente, os romanos roubaram tudo. Então, além de roubarem toda a sua condição financeira, toda a sua vida, matarem seu pai, também cegaram os seus olhos. Ao fazerem isso, então, Bartimeu se tornou um cego, vivendo por aí pedindo esmolas. E você fica imaginando o que esse homem passou. Qual era a carga emocional e o que ele carregava. Então, isso aponta talvez para mim e para você. Às vezes eu e você atribuímos, talvez não você, mas eu já atribuí a muita gente, eu já atribuí a muitas pessoas, a muitas instituições, eu já atribuí a muitas outras situações, vamos assim dizer, a falta, o roubo, a malandragem, a falta de consideração, a machucadura que em mim se encontrava. Agora, a cegueira talvez não física, mas emocional em que eu me encontrava, e que muitas vezes ainda, talvez, você possa estar juntamente comigo em alguns momentos, quando alguma coisa volta a acontecer, remonta àquela situação, ou àquela percepção, aquele ressentimento, você sente novamente aquela situação. E este homem estava nessa circunstância, vivendo a sua vida como esmola. E o cego, as pessoas que viviam assim, eles tinham uma identificação dada pelo governo, uma autorização dada para poderem assim viver de esmolas. E essa identificação era a capa que eles carregavam, era uma capa diferente. Era uma simbologia de que eles poderiam assim viver, sobreviver. E assim vivia então a Bartimeu, com a sua capa de mendigo, com a sua capa de pedinte, de cego que era, vivendo de esmola. Mas imagine então, ele vivendo ali, ele ouvia as pessoas passarem, ele ouvia as pessoas comentarem sobre um certo homem passando, chamado Jesus. E quando ele ouvia as pessoas falando, Jesus passava, e o que foi que ele disse dessa vez? Porque ele não conseguia muitas vezes chegar perto, não tinha quem o conduzisse, enfim. Ele disse que nós, entre várias coisas, ele multiplicou pães, ele curava enfermos, ele curou, ele fez, ele aconteceu, e Timeu está ali ouvindo essas coisas, Bartimeu está ali ouvindo, e, poxa, ele curou mais gente hoje, ele falou mais isso hoje, chegou notícias que ele fez isso, que ele fez aquilo, mas que também ele tem ensinado a que nós amemos uns aos outros. Ele também tem ensinado a perdoar os nossos devedores. Oi?
aquele que nos ofenderam. Oi, imagine Bartimeu ouvindo isso, aqueles que me ofenderam, aqueles que me machucaram. Imagina aquilo, o Espírito Santo trabalhando no coração deste homem, as palavras de Cristo sendo propagadas em toda a circunvizinhança. Você já leu isso no Evangelho? Jesus veio falando e a fama dele corria e a palavra dele ia adiante. E nós estamos lendo aqui que no versículo 46, Jesus então vai para Jericó. E quando chega uma grande multidão. E quando Bartimeu chega nesse dia e percebe que Jesus está, no versículo 47, ele ouve que é Jesus que está chegando e ele começa a clamar. É ele? É aquele que tanto tem me falado, é aquele de quem tanto eu tenho ouvido, é aquele que tanto tem ensinado, que eu tenho ouvido as palavras e que me tem confrontado e que tem me feito chorar e que tem mexido comigo, por mais que eu tenha passado por tudo que eu passei, não é possível. Eu tenho. E aí ele então entra numa situação onde ele tira então os olhos de todas as pessoas, ele não olha, não está mais preocupado com ninguém. Ele foca naquele homem chamado Jesus. Ele não está preocupado com o que vão pensar dele. Ele não está preocupado em encobrir, eu sou cego, eu tenho minhas dificuldades, eu não vou conseguir aqui ou ali. É melhor, vai alguém ali, um amigo talvez, que possa, alguém que geralmente o ajudasse, vai lá, fala com ele. Não, ele começa a se expor e a encobrir: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começa a gritar em alto e bom som. De tamanha forma que as pessoas, no versículo 48, o repreendiam para que se calasse, porém ele gritava cada vez mais. Ele não tinha vergonha de expor. Sabe, enquanto eu e você ainda temos vergonha, ou ainda temos buscado esconder aquilo que eu e você nos feriu, aquilo que feriu, que machucou, aquilo que tem magoado a mim e a você, aquela pessoa, aquela circunstância, aquele sistema, aquela liderança, ou aquilo, enfim, seja lá o que for. Ele já não estava mais afim de ficar escondendo isso e falando: eu preciso mudar a minha história. Eu preciso transformar tudo aquilo que ainda fere o meu coração. Eu não quero mais deixar que estas questões façam uma situação de controle na minha vida. Eu preciso de transformação. Ele assume essa posição. E ao assumir essa posição, ele grita: Jesus, filho de Davi. Mas é curioso que todas as pessoas sabiam de onde Jesus tinha vindo. Ele era Jesus de Nazaré. Mas ele não grita Jesus de Nazaré, ele grita Jesus, filho de Davi. Mostra então que minimamente ele tinha algum conhecimento, que minimamente ele tinha alguma cultura dentro da lei judaica, e ele sabia que de Davi viria, da linhagem de Davi viria o Salvador. Ele está reconhecendo e chamando a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Jesus, Salvador, tem misericórdia de mim. O que mande, talvez a imensa, esmagadora maioria daquela multidão nem sabia a quem estavam seguindo. O cego tinha uma visão espiritual muito maior. Já estava enxergando muito mais do que a grande maioria deles, já percebendo que ele era o Salvador. Será que eu e você não estamos cegos, de olhos abertos? Será que eu e você muitas vezes não estamos seguindo a Jesus com os olhos naturais, mas com os espirituais cegados por mágoas, por rancores, por achismos, por autossuficiência tamanha que nós não entendemos ainda que ele é o filho de Davi, que ele é a raiz, que ele é a fonte,
que Ele é o início e que Ele é o fim, que não há vida sem a presença dEle, que somente nele, por Ele e para Ele são todas as coisas, que tudo que fizermos de nada vale. Oh, onde estaríamos nós se não fosse o Senhor? E todos aqueles começaram a repreender, mas Ele não está preocupado com o que os outros vão pensar, começaram a gritar, para de incomodar, para de incomodar. Eu fico imaginando um homem com todas as suas forças gritando ao ponto de incomodar uma multidão. Porque a multidão começa a dizer, para de incomodar. E obviamente ele já não põe, a multidão mostra bem como que é a sua característica. Não incomoda o mestre. Que você vê isso no versículo 48, né? Para de incomodar e tal. E no versículo 49, ele não estava. Você obviamente percebe que cada vez mais ele clamava ainda mais. E não estava nem um pouco preocupado com o que vão pensar. E a gente, acho que às vezes esse é o nosso problema. A gente está muito preocupado com o que vão pensar em mim, de você. E se lasque o que vão achar. O importante é o que o Senhor pensa de nós, amém? E aí então, Jesus para e manda chamar. E aí o cego foi chamado. E falaram, o mesmo pessoal que estava reclamando, para de gritar. Falou, olha, se anima aí que o mestre te chamou. E aí Jesus vai, chama ele se levanta. E ele podia ter um orgulho tremendo, né? Podia ter um orgulho tão exacerbado, porque ele não se preocupou com o que iam pensar, ele não parou, mesmo sendo perseguido, não enche as paciências, ele continuou, ele perseverou. A gente não sabe quanto tempo isso levou, mas aí ele podia falar, agora vocês querem me, né, crescer nas minhas costas, só porque o Jesus me chamou, vocês querem chegar perto dele através de mim? Não, não, ele aceitou ajuda, porque ele não sabia onde Jesus estava, no meio daquela multidão. Ele recebeu ajuda, receba ajuda. Permita-se ser ajudado, até por aqueles que talvez você não confie. Porque o importante é que Jesus é quem está te aguardando. E que eu digo que você não confie no sentido de que não é baseado nas pessoas, mas é em Cristo. A nossa esperança está em Cristo, a nossa expectativa não está nas pessoas, está em Cristo. E chegando, quando ele se levantou, no versículo 49, ele se levantou, e quando ele se levantou, no versículo 50, ele faz um ato profético, ele lança fora a capa. Ele joga fora aquela capa e de um salto levanta para que levem ele até Jesus. Quando ele lança fora essa capa, ele está tomando uma decisão. Ele falou, uma coisa eu sei, eu nunca mais vou pedir esmola. Eu não vou mais usar essa capa de cego. A autorização que eu tinha, que me identificava, que fazia separação, que todas as pessoas ao me verem com essa capa sabiam que eu era um mendigo, que eu vivia de esmola, agora não vou mais viver de esmola. E ele vai então, chega diante de Cristo. E por conta disso, hoje eu mesmo pessoalmente entendo, porque Jesus chega para ele no versículo 51, e pergunta, Jesus, que queres que eu te faça? E o cego respondeu, Rabi, eu quero ver, porque agora ele já não está mais com a capa. Então a multidão já não sabia mais quem era aquele homem. Muitos não o reconheceram sem a capa. E também para que aquele homem fosse específico. Eu e você precisamos ser específicos. Ah, Deus, me ajuda a perdoar. Ah, Deus, me ajuda a não guardar mágoa. Seja específico. Senhor, fulano, ciclano e beltrano. Senhor, é dentro da minha própria casa. Senhor,
é aquela situação ali no trabalho, Senhor, é aquela questão ali, eu pisei na bola, eu fiz errado, eu preciso pedir perdão, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. Eu preciso ser coerente, eu preciso ser nominativo. Quando o Espírito Santo, Deus, confronta Caim e fala, olha, o pecado está aí, tentando te... Se você for sensível, é só você trazer uma oferta condigna. Você trouxe do que sobrou. Então Abel trouxe do melhor, você não trouxe. Ao invés de você ficar bravo, faça o mesmo, traga do melhor e eu vou aceitar a sua oferta. Porque não se trata a Deus com o resto. E Caim, ao invés de fazer isso, não ouviu a voz do Espírito Santo, não ouviu a voz de Deus e matou o seu irmão. Então, seja específico. Ao invés de querer matar os outros, ou fugir do problema, ou matar o problema, resolva o problema. O problema não está fora, está dentro. E este homem, então, falou que eu quero enxergar. E é um caso, assim, que mostrou, poucas vezes aconteceu, são muitos casos, de que imediatamente Jesus fala, a tua fé te salva, você está curado, e ele começa a seguir Jesus. Poucos são os casos que a Bíblia nos mostra, pelo menos, de que homens começaram a seguir Jesus imediatamente. Mas uma outra situação também parecida é quando em João capítulo 11, Lázaro havia falecido, e Jesus chega até o lugar, e os judeus haviam aprendido, por conta de estarem no Egito, 430 anos, a técnica da mumificação, a técnica de embalsamento. E aí então, geralmente com 3 até 3 dias, aguentava bem, mas a partir do 4º dia, o cheiro, o odor do corpo começava a ser exalado. E Jesus então, ao chegar e mandar próximo ali, chegar próximo ao túmulo, suas irmãs ali, conhecemos o texto, né? Jesus chora pela incredulidade que vê e tudo mais, João 11:35. E aí então, quando você percebe que Jesus manda tirar a pedra e fala, não, já cheira mal e tal, ele não tem problema. E Jesus ali, com uma voz de autoridade, totalmente cheio do Espírito Santo, grita em alta voz, Lázaro, e se ele não grita o nome, muita gente ia se levantar. Ele tinha que ser específico. Eu fico imaginando, então Lázaro abre os seus olhos. Então Lázaro abre os olhos. Mas ele estava embalsamado, ele estava mumificado. Vem para fora. E Lázaro não conseguia. Como é que ele iria andar? Mas a Bíblia diz que ele parou à porta do túmulo. Se você for ver o texto em João 11, ele chega até a porta. E aí Jesus fala, desatai-o e deixai-o ir. Mas vamos aqui fazer um exercício aqui, né? Vamos imaginar Lázaro, então, todo ali amarrado, todo ali embalsamado, e ele ouve a voz ouve Jesus clamar o seu nome, ele abre ali os seus olhos, e ele ouve ali Jesus falando, Lázaro. Quando ele ouve, ele fala, vem, e ele está preso, ele fala, Senhor, como é que eu faço para ir? Mas vem, mas ele toma uma decisão, ele toma dentro de si um ímpeto, uma intenção, uma motivação, uma intencionalidade. Eu vou obedecer a voz do mestre. E ele faz aquele esforço. No que ele faz esse esforço, um milagre acontece e ele se vê imediatamente na porta do túmulo. Como isso aconteceu? Não sei. Se o Espírito Santo veio e o transporta até a porta. Mas o fato é que quando você e eu tomamos uma decisão, o milagre acontece. Ainda que você esteja amarrado, ainda que nós estejamos presos, o milagre acontece e Deus vai usar os irmãos, a igreja, o corpo, para nos desamarrar. O que está te prendendo? Agora, você e eu precisamos tomar posse daquilo que o Senhor nos deu. Quando? Quando ouvimos a voz dele. Lázaro, ô Sérgio, diga lá o seu nome agora. Oi, acorda, sai desta cova. Sai
dessa situação, sai desta cegueira, sai dessa circunstância. Para de viver de esmola. Vive daquilo que sai da minha boca, que eu vou te entregar. Você não vai viver só de pão. Perdão. Você vai viver daquilo que sai da minha boca. Aleluia. Possamos tomar posse. Que eu e você tiremos os olhos dos homens e olhemos para Jesus. Não vamos cobrir nossas falhas e deficiências. Possamos ser intensos. Não nos preocupemos com o que os outros pensam. Vamos perseverar independente das situações. Vamos receber ajuda sem orgulho, sem termos vaidade. Vamos ser específicos com o Senhor. E vamos tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós ao obedecer a sua palavra. Porque o mais Ele vai fazer. Pai, a tua palavra. Que nessa tarde que o mundo acha que está enxergando tanta alegria, que nós possamos, de fato, nos alegrar somente em Ti. A verdadeira paz, o verdadeiro gozo, a verdadeira satisfação é estarmos na Tua presença. É vivermos e sermos Tua morada. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor libere a Tua unção e a Tua graça sobre cada um dos meus irmãos e irmãs. E que possamos, Senhor Deus, avançar. Possamos sim crescer. Possamos, Senhor, tomar a posse e sermos Teus embaixadores. Assumindo assim, Deus, a porção que nos cabe da propagação do Teu reino nesta terra. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Nós Te bendizemos, Te adoramos, Te engrandecemos. Pai, eu oro também pela minha família querida, Senhor, os Maprelian, onde o Senhor possa lhe consolar o coração deles. Pela passagem ali do nosso irmão Edu, que o Senhor console, Deus, cada um dos filhos, Senhor, a esposa, a Leia, a Vi, o Vitor, Senhor, a Dona Olga, o Valdemar, o Elias, ó Senhor, cada cunhado, cada tio, cada sobrinho. Ó Deus, em nome de Jesus, fortalece, Pai. Te louvamos, Senhor, pela história e pela vida do nosso irmão que está contigo agora na glória. E intercedemos, Senhor, por essa família preciosa, por essa linhagem que o Senhor colocou aqui para marcar esta geração, para marcar, Senhor, pessoas que são Teus embaixadores, Pai. Obrigado. Intercedemos também por eles, Pai, como vencedores que são, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê a paz. Que você e eu possamos perdoar e sermos curados em todo o tempo. Em nome de Jesus.